A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um devocional. Tema: quando a reclamação vira incredulidade, o texto base em Números 14, 1 a 9. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho. Vocês já perceberam que duas pessoas elas podem olhar para o mesmo problema, mas enxergar totalmente diferente a situação? É exatamente isso que nós vamos encontrar aqui em Números 14. O contexto aqui, Moisés havia enviado, queridos, 12 espias ali para observar a terra prometida, certo? Só que o que acontece? Todos viram a mesma terra, todos viram as mesmas cidades, tá certo? Todos viram os mesmos gigantes ali que iam ter que enfrentar. Até aí tá tudo muito bem. Só que 10 desses voltaram dizendo, não podemos, né? Só que Josué e Caleb tomaram uma postura diferente. Eles disseram, podemos sim, porque Deus está conosco, né? Ou seja, o problema era o mesmo para todos, só que alguns tinham uma visão diferente. Ou seja, os 10 espias ali, eles olharam para o tamanho dos gigantes, né? Só que Josué e Caleb, eles olharam para o tamanho do Deus que havia feito a promessa para eles. E aqui nós aprendemos já uma grande lição. Existe uma grande lição para nossas vidas. A murmuração, ela muda a maneira como nós enxergamos a realidade diante de nós. Quando nós passamos a alimentar a reclamação, o problema só tende a crescer, querido. Só que quando o problema cresce dentro de nós, o que acontece? A nossa fé, ela começa a diminuir. Ela vai enfraquecendo porque nós estamos olhando só para o problema. E foi exatamente isso que aconteceu também lá com Israel. O povo começou a chorar, começou a reclamar, começou a desejar a volta lá para o Egito, né? Então, a murmuração, ela produziu no coração daquele povo incredulidade. É tanto que eles chegaram ao ponto, queridos, de questionar se Deus realmente seria capaz de cumprir aquilo que Deus havia prometido. Perceba a progressão, né, que a murmuração causa nas nossas vidas, né? Primeiro vem a insatisfação, depois vem a reclamação, depois vem a dúvida se Deus é ou não capaz, e finalmente chega onde? Na incredulidade. Então é por isso que nós devemos, né, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que repetimos, mas muito cuidado mesmo, porque palavras repetidas, elas muitas das vezes elas começam a moldar o que nós pensamos, os nossos pensamentos. Porque se você ficar toda hora, o tempo todo, dizendo, né, não vai dar certo, eu não consigo, Deus não vai fazer, não, essa situação não vai mudar, nada vai mudar, o que acontece? Aos poucos você vai começar a acreditar naquilo que você está dizendo. Vai moldar, você vai se moldar aquilo. E é exatamente aí que a murmuração ela se torna perigosa nas nossas vidas. Logicamente, queridos, que eu não estou dizendo aqui que nós não devemos fingir que os problemas não existem. Não, não é isso. Josué e Caleb pode ter certeza que eles viram também as mesmas dificuldades, eles viram os gigantes. Só que a diferença é que Josué e Caleb, eles não permitiram que os gigantes fossem maiores do Deus que eles tinham, que eles serviam. E isso é fé. Fé não é negar o problema, mas fé é reconhecer o problema sem diminuirmos o poder de Deus. Essa é a diferença. Então talvez você esteja assim, diante de um problema grande que acha que não vai resolver. Pode ser um problema familiar, pode ser uma dificuldade financeira, né? Pode ser portas de emprego que não se abrem, etc. Pode ser uma situação que, na sua visão, parece impossível de se resolver. Só que a pergunta que devemos fazer não é apenas qual é o tamanho do seu problema, o tamanho do... Não, a pergunta que nós devemos fazer é qual é o tamanho do Deus em que nós confiamos. Porque quando você olha somente para o problema, aí sim, o medo ele passa a te dominar. Mas quando você olha, querido, para o Deus que você serve, para o tamanho do Deus que você serve, você passa a ver esperança. Talvez seja isso que você precisa parar de repetir. É o tamanho da dificuldade e passar a lembrar do tamanho da promessa e do poder de Deus. Para de alimentar aquilo que tem enfraquecido a tua fé. Comece, em nome de Jesus, a alimentar aquilo que fortalece a tua confiança. Leia a palavra de Deus. Ore. Busque a face do Senhor, lembre-se, perdão, todos os dias da fidelidade de Deus na tua vida. E principalmente não permita que as circunstâncias, umas circunstâncias ou outras, momentâneas na sua vida, façam com que você abandone a promessa de Deus na sua vida. Querido, Israel estava diante da terra prometida, mas a murmuração fez o que fez na vida daquela povo, naquela geração inteira. Isso é sério. Porque algumas pessoas, querida, elas não perdem uma oportunidade por falta de capacidade, elas perdem porque desistem muitas das vezes antes de chegar no ponto final. Não permita, em nome de Jesus, que a murmuração venha fazer isso na sua vida. Ela está te destruindo. Peça a Deus, Senhor, me livra da incredulidade, fortalece a minha fé, que as minhas palavras não alimentem o medo, mas que expresse a confiança em Ti, em nome de Jesus. Peça isso a Ele. Não deixe, em nome de Jesus, que o tamanho do teu problema possa determinar o tamanho da tua fé, em nome de Jesus. Não. Em nome de Cristo Jesus, isso tem que acabar na sua vida. Deus ainda continua sendo maior do que tudo e todas as coisas, porque Deus mantém o controle sobre todas as coisas e todas as circunstâncias, inclusive esse problema que você está enfrentando. Que Deus abençoe sua vida ricamente e viva de fé em fé.